Muito bem, já estamos aqui ao vivo agora, nesse momento, transmitindo, né, nas redes sociais aí. Vamos puxar as imagens aqui puxar as imagens aqui para o pregador. Então, vamos aqui chamar a atenção já direto, né, para o tema de hoje, a transfiguração. Hoje nós vamos falar aqui sobre a transfiguração. É um tema muito conhecido, né, de todos os cristãos, porque foi um dos temas, uma cena, né, melhor dizendo, uma das cenas mais importantes que aconteceu quando Jesus estava aqui na terra. Foi esse episódio aqui da transfiguração, que está registrado, né, em Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9 também. Então nós vamos ler aqui vários textos bíblicos, né? Tem vários textos bíblicos para ler aqui, falando sobre essa cena aí impressionante, que chamou a atenção inclusive dos discípulos, né? E chama a atenção das pessoas, chama a atenção de nós até hoje. Até hoje esse tema chama a atenção de nós, porque Jesus foi transfigurado. Jesus foi tipo assim, glorificado ali. Ele apareceu um brilho, uma coisa impressionante lá com os 3 discípulos. E inclusive não foi todos os discípulos, né, que participaram dessa cena, não. Só foi Pedro, Tiago e João. Jesus só chamou os 3 para participar dessa cena e ainda recomendou para eles: vocês não contam para ninguém não. Não falam o que vocês viram aqui não. Até o negócio foi tão sério, a cena foi tão forte lá, que não podia contar não podia contar para os outros não. Inclusive meu pai falava: meu filho, esse negócio aqui é tão problemático que não pode nem contar para os outros. Meu pai falava: não pode nem contar para os outros. E Jesus falou para os discípulos, para os 3, Pedro, Tiago e João, que participou daquela cena. Ele falou: vocês não contam para ninguém não, até eu morrer. Depois que eu morrer e for embora daqui, aí vocês podem contar, mas até lá vocês não contam para ninguém não. Você percebeu, rapaz, que cena incrível que deve ter acontecido lá? Foi uma coisa impressionante. Moisés e Elias foi lá, e você vai ficar impressionado aqui, porque Moisés e Elias estavam lá no céu e foi chamado e foi lá participar da cena. Aliás, veio, né? Eles vieram lá do céu participar lá daquela cena. Foi chamado os dois homens. Você vai ver que lá no céu não tem espírito. Lá no céu não tem espírito não tem alma não. Lá tem gente, ser humano. Moisés e Elias veio de lá como gente, como ser humano. Ninguém nunca pregou para você a respeito disso aí, hoje você vai ficar impressionado. Você vai ver aqui, eu vou ler o texto bíblico aqui, e narrativa e tudo, e vai falar e vai informar para você realmente a verdade. Aqui é a verdade, a gente fala é a verdade. Vamos já direto para a Bíblia, Mateus capítulo 17, versículo 1 até o versículo 13. Nós não vamos ler assim de uma vez, né? Porque senão não tem graça. Você tem que ir lendo, parando, comentando, né, com as pessoas, né? Não tem ninguém para interagir aqui. É bom quando tem alguém para interagir com a gente, fica mais animado ainda, a cena fica mais forte ainda, né? Vamos começar aqui, 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. O versículo 1, você viu aqui, você viu? Então é assim, esse negócio de ir muita gente. Eu me lembro que a gente ia orar lá no monte, na montanha. Você viu? Jesus foi orar lá na montanha, lá no monte, apareceu lá no monte da transfiguração. Eles foram para lá. Jesus só levou 3 pessoas, só levou 3 discípulos, era 12, ele só chamou 3. Eu me lembro que a gente ia orar, o pastor levava 100 pessoas de uma vez. Depois eu acho que ele deve ter visto essa passagem aqui, e ele passou a levar só eu e mais 2 camaradas, ia só nós 3. E ele falava: eu só chamo Pedro, Tiago e João. E eu perguntava para ele qual dos 3 que eu era, e ele começava a rir, você entendeu? Então é assim, não pode ir muita gente não, porque senão faz muita zoada, muito barulho, e o Espírito Santo não gosta de barulho. Olha, vamos prosseguir o verso 2. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar, o seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. O rosto de Jesus como o sol. Você já viu o sol, o brilho do sol, como é que é? Você consegue olhar para o sol? Ninguém consegue olhar para o sol, você já viu? A menos que uma lente aí, né, alguma coisa, mas a olho nu, ninguém consegue olhar. E inclusive
O brilho do rosto de Jesus é que vai matar as pessoas. Vai matar as pessoas que não estão preparadas quando ele vier. O brilho dele, a glória, né? A Bíblia chama de glória também. Vai matar, as pessoas não vão morrer. As pessoas vão morrer só de olhar para o rosto dele. As pessoas vão morrer. Não é incrível? As pessoas pensam que Jesus vai jogar bomba nas pessoas, na cabeça das pessoas, matar as pessoas. Não, não é não, é o brilho. É o brilho do rosto dele. O brilho do rosto dele, você viu aqui? Tem Apocalipse capítulo 1, versículo 16 também fala a mesma coisa. Lá em Apocalipse 1, 16, se eu não me falha a memória, lá fala que o rosto dele brilha mais do que o sol. Mais do que o sol no meu dia. Agora você imagina que brilho é horrível e ao mesmo tempo maravilhoso, né? Que brilha tanto que vai matar as pessoas. A pessoa que não estiver preparada não vai morrer só do brilho, o olhar para ele, para o rosto dele, vai morrer. Não é incrível isso? Você lembra dele falar para Moisés? Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. É por causa disso. Se você não estiver preparado, você viu, está registrado o que eu estou falando aqui, está registrado lá em Êxodo capítulo 33, versículo 14, se eu não me falha a memória. Êxodo capítulo 33. Então é assim, ninguém pode ver o rosto de Jesus e continuar vivo. A pessoa morre. A menos que ele segura ali, né? Ele transforma a pessoa para a pessoa não morrer. Mas se deixasse aparecer só o brilho, a pessoa se vê morre. Não é incrível o ser humano por causa do pecado. É por causa do pecado do ser humano. O pecado ele é um combustível e ele entra em contato com a santidade de Deus e explode. E pega fogo e explode. O pecado em contato com a santidade. Vamos prosseguir. Olha o verso 3. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Você viu conversar? Quem é que conversa? Não é pessoa, não é o ser humano que conversa? Fantasma, espírito, alma. Igual as pessoas falam que a pessoa vai para o céu, é alma, espírito. Você já viu alma e espírito conversar? Quem conversa é a pessoa, é o ser humano. Então quem estava ali era 2 seres humanos. Moisés e Elias eram 2 seres humanos. Você quer ver o verso 4? Presta atenção no verso 4, olha aqui, ó. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Armar barraca. Você já viu armar barraca para espírito? Eu nunca ouvi falar que espírito mora em barraca. Você já viu falar que alma, espírito mora em barraca? Eu nunca vi falar isso na minha vida. Quem mora em barraca, entenda, é homem, é ser humano, é mulher, homem, menino, criança, é o ser humano que mora em barraca. Você viu? Então Pedro aqui, ó, Pedro ia armar a barraca para 2 seres humanos, Moisés e Elias. E eles vieram de onde? Vieram lá do céu. Você percebe a contradição, a heresia da pessoa falar que lá no céu a pessoa morre e vai para o céu, o espírito sai da pessoa e vai para o céu. Não tem nada de espírito lá no céu não, meu amigo. Você vai ter uma surpresa tão grande, se brincar você não vai por causa disso. Mas se você for mesmo com essa heresia toda, você vai ficar surpreso lá, porque lá só tem corpo encarnado. Jesus está lá em corpo encarnado, corpo vivo, né? Jesus, você pode ver isso em Lucas capítulo 24, você pode ler o capítulo todo, tem tantas passagens. Jesus falava para os discípulos: eu estou vivo, viu? Eu estou indo para o céu, mas eu estou vivo, toca em mim aqui para vocês verem, toca aqui em mim para vocês verem como eu tenho carne. Fantasma não tem carne nem osso não, eu tenho. Jesus, depois que ele ressuscitou, os discípulos pensavam que ele era um fantasma. Eles também pensavam. Essa heresia não é de hoje não. Desde o passado as pessoas pensam que a pessoa morre, né? O corpo morre, mas o espírito, a alma não morre, ela vai para o céu. Você viu aqui armar barraca, que vergonha. E você sabe que faz até vergonha, eu fico até com vergonha do negócio desse aqui. Porque como é que pode espírito armar barraca para espírito? Não existe, né? Espírito não mora em barraca não, né? Então você viu, Pedro queria armar a barraca para Moisés e Elias. E você viu, eram 2 homens, 2 seres humanos que estavam lá, tinham vindo lá do céu. Será que ficou claro para vocês isso aí? Eu estou repetindo várias vezes, que às vezes a pessoa tem dificuldade para entender, né? Vai ficar claro para as pessoas que isso é mentira. Isso é uma mentira das mais descaradas. Satanás inventa isso aí para confundir a cabeça das pessoas.
Você viu o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que lá no céu só tem corpo encarnado. Não tem alma nem espírito lá não. Você entendeu? Mas as pessoas ficam teimando que tem. Quem é que sabe mais? Será que é Deus ou é o ser humano? Porque o ser humano, Deus fala na Bíblia aqui que Deus nunca falou isso, que lá tem alma e espírito. Mas as pessoas falam que tem. Como é que você vai teimar com Deus? Como é que você vai teimar com a Bíblia? Que ele deixou a Bíblia escrita para nós, justamente para ninguém enganar nós, para ninguém ficar mentindo para nós, falar que lá tem alma e espírito lá no céu. Isso é um pecado dos mais terríveis do mundo e vergonhoso para nós. É vergonhoso para nós ficar lutando, teimando com Deus. Você não pode fazer isso, teimar, lutar com Deus não. Olha aqui o verso 5. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Você sabe onde está escrito isso aqui também? Lá na cena do batismo de Jesus no Rio Jordão, quando João Batista estava batizando ele, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Você conhece, né? Mateus capítulo 3, de 7 a 10. Mateus capítulo 3, de 7 a 10. Lá ele fala essa cena, essas palavras aqui, elas aparecem lá do mesmo jeito que aparece lá em Mateus, no batismo de Jesus, aparece aqui agora. É curioso, não é? Isso aí, né? A Bíblia é impressionante, viu? Ela aparece aqui do mesmo jeito que está escrito lá, quando estava batizando Jesus, o Deus Jeová estava lá no céu e falou. Ele falou: esse é meu filho querido, quando estava batizando Jesus, que me dá muita alegria. Aqui ele fala do mesmo jeito, no Monte da Transfiguração. No incrível, olha o verso 6. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que o ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Você percebeu a cena aqui? A cena era pavorosa. A cena era pavorosa. Eles ficaram com tanto medo que caíram no chão, ajoelhados e orando, pedindo para Deus ter dó deles, porque eles pensavam que eles iam morrer todo mundo lá. Porque a cena era impressionante. A cena era impressionante. Olha o verso 7. Jesus veio, tocou neles e disse: levante-se, não tenha medo. Olha Jesus, o ser humano é medroso, você viu? Não tenha medo. Olha o verso 8. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Você viu? Os homens já tinham ido embora, tinham desaparecido. Moisés, e olha o verso 9. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem. Esse ele que é Jesus. Ele deu essa ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Você viu o que eu falei? A recomendação de Jesus não fala nada para ninguém não. Não é incrível? Então você imagina o que deve ter acontecido lá, porque não podia contar para ninguém. Você viu o que ele falou aqui? Olha o verso 10. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu, esse ele aqui é Jesus de novo, verso 11, ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Verso 12, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram, e assim também maltratarão o Filho do Homem. Olha o verso 13, olha quem era Elias. Olha, presta atenção aqui, de quem que Jesus estava falando. Verso 13. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Você viu, João Batista é chamado de Elias. Quando ele veio, João Batista veio preparar o caminho, né? Ele era primo de Jesus, né? Veio preparar o precursor de Jesus, veio preparar o caminho para Jesus, para o Messias. Aqui o Jesus estava citando, era o João Batista, comparando Jesus, João Batista com Elias. Ele falou: na verdade Elias já veio, mas ninguém deu valor nele não. Fizeram foi matar ele. Em outras palavras, né? Jesus está dizendo isso aqui: Elias já veio, mas mataram ele, e vão me matar também. Você viu? Ele falou: o que fizeram com ele, maltrataram, né? Vão me maltratar também, vão me matar eu também. Ou seja, toda pessoa, todo profeta que vinha para fazer a obra, eles matavam. Eles matavam os profetas.
Não é incrível esse povo, rapaz? Como é que pode um povo? Eu fiquei impressionado, né, com a forma. Será que nós somos desse jeito, do mesmo jeito desse povo de antigamente? Será que se Jesus Deus mandar alguém aqui, será que nós vamos matar ele também? Eu fico impressionado, é uma pergunta curiosa essa, né? Será que a gente ia matar ele também? Porque todos que ele mandava, eles matavam. Mandou João Batista, mataram, né? Jesus fez, mataram também. Jeremias, os apóstolos, o Tiago, o apóstolo Tiago, o discípulo Tiago, eles serraram ele pelo meio. Serraram o Tiago morreu serrado pelo meio. Não é incrível? Olha só, você viu o jeito que era antigamente, rapaz. É os judeus que faziam isso. Hoje em vista, igual eu falo, nós estamos, entre aspas, né? Nós estamos de parabéns, né? Porque hoje a gente lê a Bíblia, acredita, né? Naquele tempo Jesus fazia milagre, João Batista fazia milagre, e eles não estavam nem aí. Eles não iam ao vivo e a cores, e eles não estavam nem aí, matavam do mesmo jeito. Eu queria ler mais aqui, pelo menos mais dois textos aqui. Lucas capítulo 9, versículo 28, ele fala mais ou menos até, vamos ler aqui, menos até, deixa eu ver aqui, eu até marquei aqui até o 36, não sei se dá tempo, já estamos com 23 minutos, nós precisamos ir para a narrativa, mas olha aqui, mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, Tiago e João e subiu o monte para orar. Você viu, Jesus gostava de orar na montanha, no monte. A gente fazia isso, agora de uns tempos para cá parou. Você tem que subir a montanha para orar. Jesus gostava de orar na montanha. Você viu, ele orava na montanha. Verso 29. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Verso 30. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, 2 homens. Vê se está escrito aqui 2 fantasmas, ou então 2 espíritos, né? Aqui está escrito que 2 homens apareceram lá e começaram a falar com Jesus. Moisés e Elias vieram lá do céu, 2 homens. Tem que ficar claro para você. Tem que ficar claro para você, 2 homens. Verso 31. Que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte e de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer a Jerusalém. Verso 32. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo. Olha só, eles estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Verso 33. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vou armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Verso 34. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. Verso 35. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é meu filho escolhido, escutem o que ele diz. Verso 36. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho, e os discípulos ficaram calados naquela ocasião, não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. Você viu que leitura impressionante? É uma leitura longa, mas vale a pena ler. Esse aqui eu li mais rápido, porque nós temos que passar para a narrativa aqui. Tem muita coisa boa na narrativa aqui. Vamos entrar diretamente nela agora. Ela começa dizendo assim, estava quase anoitecendo, quando Jesus chamou para junto de si 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O Salvador e os discípulos tinham passado o dia viajando e ensinando. Ele próprio também estava sujeito às dificuldades humanas. Jesus tinha dificuldade, assim como eu tenho, você tem. Jesus tinha dificuldade como ser humano, ele tinha as dificuldades dele. Você viu, viajar, passava fome, ficava sem dormir, né? Jesus sofria para fazer a obra, né? Fazer a obra de salvação das pessoas, e depois ainda morreu aí.
No final da matar ele aí. Olha só, a luz do pôr do sol ainda pairava no topo da montanha e ocultou por trás do horizonte. Os discípulos não ousavam em perguntar a Cristo onde estava indo, nem qualquer propósito, ou qual era o propósito. Eles não nem perguntavam para Jesus, eles não perguntavam. Viajaram a noite inteira, caminhando, indo lá para o Monte das Oliveiras, né, onde ocorreu a transfiguração, mas nem perguntar eles não perguntavam. Ele não tinha que perguntar, ele chamava para ir, tinha que ir. Eles não tinha que ficar perguntando, mas onde é que o senhor vai? Onde é que a gente vai? Vai fazer o quê, né? Você vê, hoje a gente fica perguntando, né? Para onde é que a gente vai? Vai fazer o quê? Eles não perguntavam nada. Eles iam com Jesus calado, tinha que obedecer a ordem do mestre, era o mestre. Prosseguindo aqui, ele fala muitas vezes, ele tinha passado noites inteiras nas montanhas orando. A gente vai lá, ora 1 hora, 2 horas, acha que é um vantajão, né? Você acha que está fazendo um vantajão. Jesus passava a noite inteira orando. Você vê que Jesus nem precisava disso, porque Jesus era Deus. Ele era Deus também, mas você viu como ser humano, ele passava a noite inteira orando nas montanhas. Não é incrível isso aí? Isso aí é um exemplo para nós. Pecador, ser humano pecador, não quer subir a montanha para orar, não. Não quer, não vai. Você já viu? Não vai. É desse jeito. Ele fala, finalmente Cristo lhe disse que não precisavam ir mais adiante, afastando-se um pouco deles. O homem de dores derramou suas súplicas com grande clamor e lágrimas. Jesus chorava, ele orava tanto e ele chorava. Ele era muito sensível. Ele era muito sensível, Jesus. Ele chorava. Você viu lá em João 11, 35, né? Fala, e Jesus chorou. Então Jesus, ele era chorão, ele chorava, né? E a gente chora também, você já viu? A gente chora. E Satanás tem uma ideia por aí, fala que homem não chora. Isso aí para falar que Jesus não era homem, você viu? Meu pai mesmo falava, homem não chora não, meu filho. Homem que é homem não chora não. Você viu o que o diabo coloca na cabeça das pessoas? Para falar que Jesus não era homem, porque Jesus era chorão, Jesus chorava. Você viu aqui? Ele fala, suplicou força para resistir à prova em favor da humanidade. As sombras da noite ao seu redor ficavam cada vez mais densas, mas ele não se preocupava com a escuridão e as horas passavam lentamente. Você viu Jesus, como é que Jesus era? Jesus era diferente de todas as pessoas. Ele era um ser humano, 100% humano, mas ele era diferente. Ele era diferente de todo mundo. Não é incrível isso? É um ser humano diferente. Não se compara com ninguém, não se mistura, né? Não se mistura com ninguém. Ele era totalmente diferente. Ele fala, os discípulos foram vencidos pelo cansaço e mesmo forçando para se manterem despertos, adormeceram. Eu nunca vi uns caras para dormir desse jeito, rapaz. Os discípulos só viviam dormindo. Você lembra lá o dia que eles chegaram lá para prender Jesus? Lá no Monte das Oliveiras. Eles chegaram lá para prender Jesus. Eles estavam todos dormindo. E Jesus falava, acorda. Pedro, você está dormindo também, Pedro? Acorda, Pedro. Vem vigiar. Eles estão chegando para me prender. E vocês estão dormindo. Será que vocês não conseguem ficar acordados nem um pouquinho? E eles todos dormindo, os discípulos. Não é incrível, rapaz? Que, de novo, que eles falam, você viu? Mesmo esforçando, mas eles dormiram. Eles só viviam dormindo. Por isso que Jesus, quando pegaram Jesus e mataram Jesus, pegou eles tudo de surpresa. Pegou todo mundo de calça curta. Porque eles não prestavam atenção, viviam dormindo. Você viu lá na hora da transfiguração, eles estavam dormindo. Só que Jesus acordou eles, né, para eles poderem ver alguma coisa. Porque senão eles tinham ficado dormindo o tempo inteiro, Pedro, Tiago e João. Eles ficavam dormindo o tempo inteiro e não via nada. Aí Jesus acordou eles pelo menos 1 minuto lá, para eles verem alguma coisa, mas estavam dormindo também. Não é, sabe que nós estamos dormindo também? Você sabe que dormindo tem o dormir literalmente e tem o de dormir espiritualmente, né? Eu acho que espiritualmente nós estamos todos dormindo também. E os discípulos dormiam literalmente. Espiritualmente também, provavelmente estava também dormindo, né, espiritualmente, e dormia também fisicamente, literalmente eles dormiam também.
Não é incrível? Eu sou ruim para dormir, eu não durmo não, à noite eu vou dormir depois da meia-noite, eu não durmo antes da meia-noite de jeito nenhum, e eu durmo depois da meia-noite e ainda acordo de madrugada, 4 horas, e fico orando, e fico orando na cama porque não tem sono. Eu sou igual o Tetel, eu não durmo não. Os discípulos precisavam ser um Zé Rodrigues na vida, porque eu nunca vi uma insônia. Eu tenho uma insônia terrível, eu não consigo dormir fácil de jeito nenhum, e isso é bom demais para a gente orar, porque aí eu aproveito, sabe, à noite, né, eu moro só, fico lá orando, viajando, em comunhão com Deus, que eu não consigo dormir. Se eu dormir antes da meia-noite, então, aí eu não durmo de jeito nenhum, aí eu acordo e não durmo mais. Agora, se eu dormir depois da meia-noite, aí até que eu ainda durmo um pouquinho, assim, umas 3 horas, tem noite que eu durmo 2 horas só, tem noite que eu durmo só 2 horas, tem gente que pensa que eu passo para lá e desmaio lá, né, esse velho, depois que ele passa para lá, ele deve desmaiar. Pois é, vocês estão enganados. Meia-noite eu estou lá na janela, 11h30, meia-noite eu estou na janela ali, ó, olhando aqui para o pátio, andando, desse jeito, bebo água, eu não durmo não. Quem não sabe, eu estou revelando minha vida particular aí, né? Não é incrível? Ele fala, ó, o Salvador havia notado a tristeza dos discípulos e desejava amenizar a mágoa dele, com certeza de que sua fé não fora inútil. A fé dos discípulos, Jesus queria reanimar eles, que a fé deles não tinha sido inútil não. Tudo que você crê, que você tem fé, nada é inútil, tudo tem sua serventia, tem algum valor para Deus. Ele fala aqui, ó, unicamente os 3 que testemunharam sua angústia no Getsêmani, olha só, foram escolhidos para estar com ele no monte. Você viu? Lá no Getsêmani também, ele chamou só Pedro, Tiago e João também. Eram os 3 mais chegados de Jesus, dos 12, eram os 3 mais chegados de Jesus, era Pedro, Tiago e João. É curioso isso aí, não é? É curioso, né, isso aí. Por que será, né? Ele só chamava os 3. Tudo que as missões mais assim, forte, né, vamos dizer assim, a cena mais forte, ele só chamava os 3, não chamava todo mundo, só chamava os 3, Pedro, Tiago e João. Sua oração foi ouvida enquanto ele orava humildemente, curvado sobre o solo pedregoso. O céu se abriu de repente. Era cada cena que acontecia com Jesus, que era impressionante. Aí, ó, o céu abriu de repente. As portas de ouro da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, né, escancararam em uma santa luz irradiou sobre o monte, envolvendo a figura do Salvador. No incrível, era cada coisa que acontecia, impressionante. Sua divindade anterior refugiu através da humanidade, ainda ao encontro da glória vinda de cima. Cristo se apresentou em divina majestade. Era cada uma atrás da outra, era uma cena atrás da outra. Quando foi chegando próximo de terminar os 3 anos e meio de ministério de Jesus, as coisas foram intensificando de cada vez mais. Era uma cena forte atrás da outra que acontecia. E começou com essa lá da transfiguração, né, lá do Monte das Oliveiras, e de lá para cá era uma atrás da outra. E os discípulos ficavam dormindo. Os discípulos ficavam dormindo, não via nada. Eu repito, por isso que quando eles mataram Jesus, foi uma surpresa maior para eles. Porque eles não viam nada. Eles não viam nada porque só viviam dormindo. Não é incrível isso aqui? Ele fala, aqui prosseguindo aqui, é onde eu parei aqui, do Salvador. Ele fala, sua divindade anterior, aqui já foi lido. Ele fala, seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus capítulo 17, versículo 2 e Apocalipse 1, versículo 16. Vamos em frente, nosso tempo está passando rápido, estamos com 36 minutos já. Vamos em frente aqui. Com o temor e espanto, uniram a brilhante figura do Mestre, e ao seu lado estavam 2 seres celestiais em íntima conversa com ele.
eram Moisés e Elias, dois seres celestiais, em íntima conversa com Jesus, conversando com Jesus, e os discípulos dormindo. Você viu? A cena lá pegando fogo lá, e os discípulos dormindo. E quando Pedro acordou, ele queria armar a barraca. Você viu? Pedro queria armar a barraca. Senhor, eu vou armar uma barraca aqui, um para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Uma cena tão impressionante daquela, era para Pedro falar, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo, né? Eu quero ver e tal, né? Curioso, né? Não. Ele falou, ele queria armar a barraca para as pessoas. Tranquilo, você viu? O negócio pegando fogo. O negócio pegando fogo lá. Uma da cena mais forte que aconteceu aqui na terra com Jesus. E Pedro queria armar a barraca. Primeiro ele estava dormindo. Quando acordou, ele queria armar a barraca. Em vez de prestar atenção na cena. Como é que uma pessoa dessa vai estar preparada para... Não tem como preparar uma pessoa dessa. Não tem como estar preparado. Foi o que aconteceu, foi o que ocorreu. Você lembra quando eles mataram Jesus? Pedro chorou amargamente. Pedro estava tão despreparado, não esperava nada do que ia acontecer com Jesus, porque só vivia dormindo e não prestava atenção em nada. Quando estava acontecendo alguma coisa, não prestava atenção. Agora eu estou pregando aqui hoje, ninguém está prestando atenção. Depois, a hora que Jesus chegar aí, pegando fogo também, Jesus vai vir acompanhado com fogo, né? O Deus é um fogo, Deus é consumidor. Jesus vai vir acompanhado com fogo também. A hora que a coisa estiver pegando fogo aí, mas ninguém prestou atenção quando eu estou falando hoje. Hoje que tinha que todo mundo estar tranquilo aí, prestar atenção, né? E tal, para estar preparado, não. Ninguém presta atenção, ninguém valoriza. Está todo mundo na boa, né? Tal. Não, isso aí ele está falando assim, mas não é bem assim não, né? E tal, você entendeu? Vocês vão ver a hora o dia que Jesus vier, vocês vão ver a decepção, rapaz. Quem não valorizar, quem não levar em conta, quem não tomar uma providência, não tomar uma atitude e ficar aí esperando de boca aberta, você vai ver o que vai acontecer. Você viu aqui, é como o apóstolo Paulo, tudo o que aconteceu no passado é para servir de exemplo para nós hoje, é para servir de aviso. Então isso aqui que aconteceu com os discípulos, vai acontecer com as pessoas agora, inclusive pode ser até comigo. Pode ser até comigo mesmo, aliás comigo mesmo também, porque eu também sou cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de pecado, e eu pelo menos estou me esforçando, tentando fazer alguma coisa. Agora tem gente dormindo aí que não está fazendo nada. As pessoas só querem saber de dormir, você já viu? Só quer saber de dormir. Eu falei para vocês, eu não durmo, eu passo a noite acordado, quase toda noite eu fico acordado, eu não durmo. Então não é incrível isso aí, não pode ficar dormindo não. Não fica dormindo não. Lá em Provérbios fala que o dorminhoco passará fome. Se você ficar dormindo demais, você vai passar fome. Você não vai arrumar nem comida para você comer, porque você não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro e vai passar fome, vai morrer de fome. Então não pode ficar dormindo não, é problema. Esse negócio de dormir é problema. Dormir demais e comer demais é problema. Isso é problema para o ser humano. Não é incrível? É o que a palavra de Deus fala, não tem outra coisa para falar não. Eu tenho que falar o que a Bíblia fala. Você viu aqui? Não é incrível? Não é incrível isso aqui, ó? Moisés passou sob o domínio da morte, mas não devia permanecer na sepultura. O próprio Cristo chamou a vida. Você viu aqui? Ele não ia permanecer, ele morreu, mas não ia ficar morto não. Jesus veio ressuscitar ele. Vamos prosseguir, você vai ficar impressionado. Satanás, o tentador, havia reclamado do corpo de Moisés por causa de seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o tirara da tumba. Judas, versículo 9. Você viu o corpo de Moisés. Você viu que o Satanás disputava, não era o espírito de Moisés, era o corpo. Você viu que Moisés estava em corpo. Por que Satanás ia querer um espírito? Satanás queria o corpo de Moisés. Você viu aqui? Disputando o corpo de Moisés, Satanás falou para Jesus assim, você não vai levar ele não, que ele é pecador, como é que você vai levar ele lá para o céu? Lá no céu não pode ter pecador não, lá no céu não tem só santo, e Moisés é pecador. Jesus não tinha morrido na cruz, só que Jesus levou Moisés, ressuscitou Moisés, eu já vou adiantar para você, em forma de cheque pré-datado. Jesus ressuscitou Moisés, ele não tinha morrido ainda na cruz, nessa época que Jesus não tinha morrido, ele ainda ia morrer, mas aí ele ressuscitou Moisés em forma de cheque pré-datado. Quando ele morreu, o cheque foi compensado. Caiu a ficha aí, o cheque foi compensado. Você imagina se Jesus não morre, Moisés teria que voltar aqui para a terra. Moisés teria que voltar, porque quando Jesus levou ele, repito, Jesus ainda não tinha morrido.
Mas eu repito novamente também, né, para frisar bem, que foi ressuscitado em forma de cheque pré-datado. Quando ele morreu, o cheque compensou. Moisés não precisou voltar. Moisés já estava lá, já ficou lá. E Moisés deve ter falado, graças a Deus. Graças a Deus que ele morreu, senão eu ia ter que voltar lá para aquele lugar maldito, aquele lugar amaldiçoado lá. E eu aqui no lugar bom, aqui no céu, ia ter que voltar para lá. Mas quando Jesus morreu, Moisés garantiu o lugar de Moisés lá no céu. Não é incrível isso? Você já sabia disso? Alguém tinha falado isso para você? Prosseguindo aqui, ele fala, Moisés sobre o monte da transfiguração era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Você viu a narrativa me apoiando aqui, eu falando a mesma coisa? Estava representando as pessoas mortas. Quem tiver morto vai ressuscitar quando Jesus vier para levar para o céu. Vai falar aqui, ó. Elias, que tinha sido arrebatado ao céu, segundo Reis capítulo 2 versículo 11, sem ver a morte, representava os que estavam vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo e que serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51 a 53. Você viu os dois personagens? Moisés representava as pessoas mortas que vão ressuscitar, e Elias, que foi levado vivo para o céu, de acordo com o 2 Reis, representava as pessoas que quando vier, que estiver viva, Jesus vai transformar elas, né, e vai levar para o céu as pessoas vivas. Então, dois grupos. Aqui, esses dois personagens representavam dois grupos. Os mortos, vou repetir, os mortos que vão ressuscitar, e os vivos que serão levados vivos para o céu. Não tem nem alma e nem espírito. Você já viu falando em alma e espírito aqui? Não tem isso em lugar nenhum. Não tem isso em lugar nenhum. Prosseguindo, ele fala, Jesus estava vestido de luz do céu, como há de aparecer quando vier pela segunda vez, sem pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Pois virá na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Você viu que ele já havia prometido, né, que ele ia morrer, ia acontecer esse monte. Aqui já tinha cumprido a promessa que ele tinha prometido para os discípulos lá. Cristo, o Rei, olha só os três personagens que estavam lá. O Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados, e Elias dos que serão arrebatados. Você percebeu que cena impressionante? O rei estava lá, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e dois personagens, dois homens, representando dois grupos. Os mortos, Moisés representando os mortos, e Elias representando os vivos. Você já sabia disso? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber disso? Ele fala, os discípulos ainda não compreendiam. Olha que coisa. Os discípulos ainda não compreendiam o que estava acontecendo ali. Mas dormindo, Você viu? Eles não entendiam nada. Só viviam dormindo. Aí não entendiam nada. Eles falam assim, eles criam, né, acreditavam, né, que Elias era para anunciar o reino do Messias e que o domínio de Cristo estava prestes a restabelecer na terra. Aí eles pensavam era nisso. Eles pensavam só aqui na terra. Eles pensavam rei aqui na terra, Jesus ser rei aqui na terra. Não é incrível isso aí? Isso aí acabou com a ordem dos discípulos. Foi isso aí, ó. Eles queriam ficar aqui na terra. Eles não queriam vida boa, não. Eles queriam sofrer aqui, vida eterna aqui. Eles queriam viver eternamente aqui na terra, sofrendo, passando fome. Olha aqui, ó. Pedro exclamou: como é bom estarmos aqui. Ele repete de novo aqui, ó. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mateus capítulo 17, versículo 4. No entanto, antes da coroa, era preciso que viesse a cruz. Você viu? Jesus, antes de ser coroado rei lá no céu, primeiro ele tinha que morrer. Jesus estava preparando para morrer, e eles preparando para ele subir o trono, para ser eu costumo falar, o presidente da república, né? Eles queriam que ele fosse o presidente da república, no lugar do rei Davi, e Jesus estava preparando ela para morrer. Não é incrível isso aí? Olha, prosseguindo aqui, ele fala, o assunto da conversa não era
a consagração de Cristo como rei, mas a morte que ocorreria em Jerusalém. Você viu? Moisés e Elias vieram conversar com ele a respeito da morte dele. Não foi nada de ser rei Davi, não tinha nada disso. Jesus nunca falou nada disso para ninguém. É igual hoje, mas eles teimavam, que Jesus falava uma coisa, eles teimavam que não era do jeito deles. Hoje Jesus fala uma coisa, a Bíblia fala uma coisa, o ser humano tema que não, você já viu? Não é assim não, é assim e tal. Você percebe o que aconteceu com os discípulos, o que vai acontecer com as pessoas hoje que temem com Jesus, continuam teimando com Jesus até hoje. Quem mandou escrever a Bíblia foi Jesus. As pessoas, em vez de aceitar a conversa de Jesus, elas ficam teimando do jeito delas, lutando com Deus, lutando com a Bíblia. Essa luta vai dar em nada, meu amigo. Você já perdeu a luta. Esse negócio de ficar teimando, você tem que concordar com a Bíblia. O que a Bíblia fala? Está escrito, você obedece. Se não tiver escrito, você não obedece. Está escrito, você acredita. Não está escrito, você não acredita. O que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, de 1 a 10? Está escrito, Satanás. O diabo, ele fala, mas está escrito. Então Jesus é assim, se tiver escrito, está valendo. Se não tiver escrito, não está valendo. Se alguém falar para você alguma coisa, você manda ele ler. Onde é que está escrito isso aí? Onde é que você prova que está? Onde é que tem isso na Bíblia? Você tem que encostar o camarada na parede, senão você vai pagar por ele. Você vai pagar por ele, vai ser condenado vocês dois juntos. Não é incrível isso aqui? Aqui ele fala, então prosseguindo aqui, ele fala, então o céu enviara seus mensageiros a Jesus, não anjos, mas homens que também haviam suportado sofrimentos e tristeza, e estavam aptos a ser solidários com o Salvador na prova de sua existência terrestre. Então veio dois homens para confortar, não anjo, mas homem de carne viva. Deus mandou aqueles dois homens de carne viva para conversar com Jesus, que estava em carne viva também. Não mandou anjo, não é aqui, ó. Moisés intercederam por Israel. Agora perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me do teu livro que escreveste os seus. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Moisés orava, intercedia pelo povo. Você viu? Se o Senhor não perdoar, só pode riscar meu nome aí do livro. Se o Senhor não perdoar esse povo para levar isso para o céu, eu não quero ir também não. Em outras palavras, você viu Moisés falando com Deus. Aí Deus falou assim, eu riscarei no meu livro todos que pecaram contra mim. Se você continuar lendo, lá está escrito desse jeito. Êxodo capítulo 32, versículo 32 em diante. Elias conhecera a solidão quando por 3 anos e meio de fome suportaram o peso do ódio e da miséria da nação. Sozinho havia se mantido na defesa de Deus sobre o Monte Carmelo. Você lembra daqueles 450 profetas que Jesus matou, que Elias matou lá no Monte Carmelo? Moisés e Elias, dois homens valentes, dois homens servos de Deus valentes. Não é incrível? Vamos terminar, nosso tempo está acabando. Eles haviam vindo para conversar com Jesus com respeito às cenas de seu sofrimento e confortá-lo com a certeza da aprovação do céu. Ou seja, Moisés e Elias falaram, o senhor pode morrer, que lá no céu está todo mundo contente, feliz com o senhor. O senhor pode morrer, que lá que o senhor vai chegar lá, vai ser uma festa. O céu está tudo contente. Aí eu falo, o assunto da sua conversa foi a esperança do mundo e a salvação de toda criatura humana. Vencido pelo sono, os discípulos, olha, de novo, vencido pelo sono, os discípulos pouco ouviram, no entanto, receberam grande luz. Viram os próprios, aqui está escrito aqui, viram com os próprios olhos e ouviram com os próprios ouvidos as coisas que estavam além da compreensão dos seres humanos. Eram testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Não é incrível isso aqui? Testemunha ocular. Só que as testemunhas oculares, em vez delas prestar atenção, elas ficavam dormindo. E quando estava acordado, você viu, não fazia nada que deveria fazer, não se esforçava. As pessoas frias. Hoje você não vê, hoje do mesmo jeito as pessoas são frias.
As pessoas não lê a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não tem vibração. Elas não se vibram com a palavra de Deus. É uma frieza, uma geladeira tão terrível, que dá até tristeza na gente. Você vai para a igreja e vê um sermão, as pessoas pregam um sermão, uma geladeira tão grande, que dá vontade de sair para casa. Você já percebeu o jeito das pessoas? Pois não é da agora, não. Isso não é de hoje, não é de ontem, não. Não é, as pessoas hoje não são, as pessoas desde o ser humano, eu costumo dizer aqui, o ser humano nunca mudou. E desde lá do Éden, o jardim do Éden, nosso primeiro casal lá, Adão e Eva, nossos primeiros pais, e até hoje, você viu lá, eles fizeram uma lambança lá, transgrediram a lei, pecaram, desobedeceu a Deus, fizeram aquele monte de coisa errada lá, e o ser humano continua errando e fazendo coisa errada, e lambança até hoje. Eu costumo falar o português bem claro para as pessoas entenderem. Não é incrível o ser humano? E Deus tem paciência. Se fosse eu já tinha perdido a paciência há muito tempo. Eu não tenho muita paciência nem comigo. Mas Deus tem uma paciência. Você viu, ele é tolerando até hoje, vai tolerando, e continua tolerando. E ainda insistindo com o ser humano. Zé Rodrigues, peraí, rapaz, vem cá, não é assim não. Você viu, Adão e Eva pecou lá no Éden, no jardim do Éden. Deus foi atrás deles. Por que você fez isso, Adão? Chamando Adão, vem cá, vamos conversar. Por que você fez isso? Por que você pecou? Você viu? Deus vai falar, vocês pecaram, né? Eu tenho mais o que fazer, eu vou embora, vocês ficam aí na mão do Satanás, do diabo. Aí. Não, mas ele foi atrás. Está registrado em Gênesis capítulo 3, verso 9. Adão, onde é que você está, Adão? Deus perguntando para Adão. Não é incrível? Terminamos, nosso tempo já esgotou já. Vamos terminar aqui. Prometemos estar aqui amanhã no mesmo horário, pontualmente às 18 horas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.